E se os Estados Unidos invadissem a Venezuela? Os movimentos militares indicam que tem alguma coisa acontecendo. 8% da frota naval americana já está posicionada na região. Os Estados Unidos mobilizaram recursos militares no Caribe e Trump autorizou o envio da CIA para a Venezuela. O que supostamente começou como uma campanha para impedir que a cocaína chegasse nos Estados Unidos pelo Mar do Caribe, está parecendo uma tentativa de tirar Nicolás Maduro do poder da Venezuela. E Maduro parece estar cada vez mais paranoico com o risco de um conflito. E com razão. Mas quão difícil seria derrubar a ditadura chavista? A diferença militar entre Estados Unidos e Venezuela é enorme. Os americanos têm as forças mais poderosas do mundo e a Venezuela ocupa o 50º lugar. É verdade que Maduro pode mobilizar uma milícia popular de algumas dezenas de milhares de pessoas. O problema é que são pessoas sem experiência militar, então na prática seria escudo humano num conflito. Se os americanos quisessem, a destruição da Venezuela seria imediata. Os Estados Unidos têm vantagem por ar, terra e mar, com milhares de equipamentos de ponta e soldados muito mais bem treinados. Toda essa diferença permitiria a Washington um domínio aéreo e naval quase absoluto em um conflito. Ainda assim, os americanos precisarão de um pouco mais para derrubar a ditadura de Maduro. Analistas apontam que, numa invasão por terra em larga escala, os Estados Unidos precisariam de cerca de 50 mil tropas, quase o dobro do que foi usado na invasão do Panamá em 1989, quando George Bush derrubou o ditador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. Maduro não teria chance de vitória. A derrota dele poderia acontecer em dias ou semanas, mas ocupar e reconstruir a Venezuela seria uma tarefa difícil e com consequências. Uma invasão provocaria forte oposição diplomática contra os Estados Unidos. Além disso, o ressentimento contra os americanos cresceria na região que já carrega a memória de várias intervenções dos militares na América Latina. E se falarmos de economia, uma guerra na Venezuela teria impacto imediato no mercado de energia. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo, mas produz pouco por causa da crise econômica. Mesmo representando menos de 2% da oferta global, qualquer conflito faria os preços do petróleo dispararem nos primeiros dias. O Caribe se transformaria em uma zona de guerra e as empresas de frete naval provavelmente evitariam o local, tornando mais caro de se viver na região. E ainda tem a história da cocaína. Nos últimos meses, o governo americano diz ter abatido pequenas embarcações venezuelanas no Caribe, acusadas de transportar drogas e narcoterroristas. Foi assim que toda essa história começou. A pergunta que não quer calar é: o que ocorreria dentro da Venezuela numa intervenção? A infraestrutura da Venezuela, que já é precária, entraria em colapso. Energia, hospitais, água e saneamento seriam afetados, deixando a vida ainda mais caótica. Famílias inteiras teriam que fugir dos combates, atravessando fronteiras a pé. Muita gente entraria no Brasil, o que colocaria Roraima, mais uma vez, no centro das atenções. Maduro governa com o apoio de um núcleo duro das Forças Armadas, colectivos paramilitares e grupos de inteligência leais a ele. Uma invasão provavelmente desarticularia instituições estatais, algumas facções poderiam iniciar uma guerrilha e os coletivos resistirem nas cidades. Supondo que os Estados Unidos conseguissem ocupar Caracas e instalar um governo provisório. Seja quem quer que assumisse, herdaria instituições em ruínas. Seria preciso reformar o judiciário, fazer eleições, reorganizar ou expulsar milhares de militares e policiais e desarmar as milícias. Um desafio enorme. Uma intervenção mal desenhada arriscaria trocar um regime autoritário por uma guerra civil ou, pior, um Estado anárquico. E tem mais.
Essa instabilidade toda poderia transbordar para os países vizinhos, gerando uma crise humanitária sem precedentes na América do Sul, com milhões de refugiados pela região. Para evitar tudo isso, Washington ofereceu a Maduro um refúgio seguro em outro país, caso ele concordasse em renunciar. Mas ele não parece disposto a ceder. Derrubar um ditador pode parecer uma vitória humanitária, mas sem um plano sólido de reconstrução, sem apoio da comunidade internacional e do povo venezuelano, há o risco de transformar um colapso autoritário em uma guerra civil ou num vácuo de poder. A Venezuela já enfrenta uma crise profunda há muitos anos, mas uma guerra poderia transformar o país arruinado numa ferida aberta na América Latina. Mais uma. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva, que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, para assinantes. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, assine o jornal apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela.